Agora tem um tema mais amplo, como evitar defeitos em repintura, né? Vamos abordar isso de uma maneira básica nesse vídeo. Quais são os principais pontos que causam algum defeito na repintura, conforme as dúvidas que vocês têm apresentado para mim desde o início do canal. Utilização de equipamento incorreto, falha no processo da repintura, não levando em conta especialmente a limpeza e a preparação da superfície, e também você não conhecer e não respeitar o mecanismo de uso dos produtos que você utiliza no processo da repintura. Então, nessa primeira dúvida, partindo do princípio que eu vou abordar esse tema de uma maneira básica, o que é o principal você ter para fazer qualquer tipo de pintura com composto PU, com composto automotivo de uso dito profissional, para nós robistas? Primeiro de tudo, ter um compressor adequado, uma pistola de pintura adequada e um filtro de ar adequado. A pistola de pintura ela vai necessitar de uma regulagem de um padrão de pressão adequado, principalmente o padrão de pressão e regulagem da atomização que a gente já comentou no vídeo. Então você tem que ter um regulador de pressão para que você estabeleça o parâmetro mínimo e máximo de operação da tua pistola em conjunto com o teu composto que você está aplicando, ou seja, normalmente um fundo PU vai exigir uma pressão um pouco maior, principalmente se ele for de enchimento, e compostos mais líquidos, como seriam as tintas poliéster, elas vão exigir uma pressão um pouquinho menor. Então esse é o primeiro ponto, você ter o filtro de ar, uma pistola adequada ao teu compressor e um compressor de ar que supra as necessidades da pistola. Então não adianta você ter uma pistola muito forte e um compressor de ar muito fraco. E não adianta você querer pintar um carro com um padrão automotivo utilizando um compressor a ar direto, sem principalmente o filtro de ar. Porque você vai ter o ar contaminado, tanto com água quanto com óleo, e isso vai trazer muitos problemas na tua pintura, principalmente os olhos de peixe e às vezes até mesmo os pés de galinha no momento da pintura. Outro ponto principal ou primordial nesse processo, você utilizar o produto que você tem em mãos da maneira correta. Não adianta querer inventar moda. Se você tem um verniz PU com relação de catálise de 5:1, não adianta você chegar ali e querer fazer uma catálise um pouco maior, ou seja, utilizar 10:1 ou até mesmo 3:1. Então você tem que respeitar o limite de utilização, o mecanismo de utilização do teu produto conforme o fabricante. Onde você encontra isso? No boletim técnico e na latinha do produto que você está aplicando. Você encontra todas essas informações que são primordiais para o processo de uso do teu produto para que ele não te traga problemas. Terceiro ponto, o local aonde você está pintando. Não adianta você querer pintar uma peça automotiva num ambiente totalmente aberto, como eventualmente a gente já fez no canal, a título de conseguir filmar com a câmera, porque isso faz uma névoa. Bom, estou mudando o nosso ângulo da câmera aqui, pessoal, porque a filmagem ficou bem ruim por causa da janela aqui, eu ignorei esse passo. Enfim, nosso quarto aqui ele é decorado já para uma menininha. Então o negócio é o seguinte, vamos continuar o vídeo aqui, esclarecendo as dúvidas para vocês. Então se você vai pintar uma peça inteira, procure não pintar num ambiente aberto, porque o ar vai atrapalhar o processo de pintura, inclusive ele vai desviar o leque da tua pistola no momento que você estiver pintando, atrapalhando o acabamento final, sem contar que muita sujeira pode se depositar na peça que você está trabalhando. Como vocês já viram nos vídeos que eu pintei o capô, aí eu fiz essa pintura no ambiente aberto, porque era o único jeito que eu tinha de conseguir filmar, devido à névoa ou overspray de todos os produtos que a gente aplica. Então isso danifica a máquina no momento que eu estou fazendo a pintura. Então não tem nem como eu argumentar isso com vocês. Isso aí é óbvio e a gente não precisa insistir muito nisso. Então se você for pintar um carro inteiro, repintar uma lateral, pintar uma peça, procure fazer isso num ambiente mais fechado, porém ventilado. Se você for pintar o carro inteiro e você isolar esse ambiente todo que você está trabalhando, você vai ter que utilizar um mecanismo de respiro e exaustão para você puxar todo esse overspray para fora. Porque o que vai acontecer? Você vai começar a pintar e em alguns minutos você já vai ter o problema do overspray tomando conta de todo o ambiente e você não vai conseguir mais, eventualmente, nem ver nada do que você está fazendo.
Então, quando você for fazer uma pintura maior, você tem mais desafios, você tem mais problemas e você precisa de um ambiente mais preparado para fazer isso. Iluminação é fundamental para você evitar problema também. Você tendo uma boa iluminação, principalmente em pinturas onde você está trabalhando na parte de baixo da carroceria, você evita o ponto de você não ter uma cobertura boa de tinta na peça como um todo. Então a iluminação ela te ajuda muito a você identificar tanto se você está aplicando a tinta ou o verniz de uma maneira correta, a fim de evitar a casca de laranja ou escorridos, como também o padrão de cobertura e a existência ou não de algumas manchas no momento da pintura. Filtro de ar, extremamente importante, isso é fundamental, principalmente em compressores hobby, como é o caso do que eu utilizo. A existência de óleo junto ao ar no momento que eu estou trabalhando ela é enorme. Uma hora eu vou pegar uma mangueira utilizada já e vou mostrar para vocês o tanto de óleo que fica na mangueira entre o compressor e o filtro, entre o cilindro e o filtro de ar, para vocês terem uma noção de como isso existe e como isso impacta no momento da pintura. Então, os maiores defeitos eles estão certamente na falta de cuidado, tanto com a linha de ar, da não existência do filtro, a falta de regulagem correta da tua pistola de pintura e eventualmente um compressor muito fraco para a pistola que você está utilizando, além da preparação da superfície, a falta de um lixamento correto, a utilização de produtos da maneira inadequada, não respeitando o mecanismo que o fabricante recomenda, que está na latinha do produto, e também o fato de você não limpar a peça de uma maneira correta no momento do uso. Então, limpeza fundamental, e pintura automotiva é algo para pessoas que são mais detalhistas, que gostam dos detalhes mesmo, que têm bastante cuidado com isso e são bastante atentas a isso.